Bem-vindo à aula de polimorfismo, que significa muitas formas. Nesse modelo, temos um cachorro estendendo uma classe animal. A classe animal é a superclasse da classe cachorro. Esse é um conceito de herança, onde cachorro herda os atributos e os métodos da sua superclasse. O conceito de polimorfismo, ele indica que a superclasse ela pode ter vários tipos. Afinal, nós temos vários tipos de animais, com várias formas diferentes, com vários comportamentos diferentes. Nós temos um cachorro como sendo uma forma de animal, uma galinha como sendo uma outra forma de animal, e nem sempre a herança é o suficiente. Por exemplo, nem todo animal faz o mesmo tipo de barulho. Então, dependendo da forma que esse animal receber, essa ação deverá ser executada de maneira diferente. Por exemplo, um animal do tipo cachorro deverá fazer um barulho semelhante a au-au. E um animal do tipo galinha deverá fazer um outro tipo de barulho, semelhante a cocó. Como é que nós podemos, então, modificar o comportamento desses diferentes animais, ou seja, dar formas diferentes para cada um desses animais, né? É disso que trata o polimorfismo. Então, nessa aula, vamos começar tratando de sobrescrita de métodos. Vamos sobrescrever esse método sempre que for necessário. Então, em cachorro, é necessário sobrescrever o método fazer barulho? Ele faz um barulho diferente do barulho padrão de animais? Sim. Então, vamos voltar aqui na nossa classe animal. Nós temos aqui peso e comida e os dois métodos, dormir e fazer barulho. O fazer barulho tradicional, ele mostra essa mensagem. Fazer barulho do cachorro. Ele traz a mensagem fazer barulho. Mas o cachorro, ele deve fazer um barulho diferente. Então, nós vamos sobrescrever aquele método da classe animal. Como é que nós fazemos isso? Definindo um método com o mesmo nome, a mesma assinatura do seu método da sua classe, da sua superclasse. Então, fazer barulho. Estou sobrescrevendo o método da classe animal. E agora eu coloco um comportamento diferente. O barulho do cachorro vai ser au-au. Agora, quando nós executarmos essa classe, o comportamento vai ser diferente. E a galinha? Ela tem um comportamento diferente? Sim, ela tem. É cocó. Então, vamos colocar a nossa galinha carijó para fazer o barulho logo depois do cachorro. E está aí, cocó. E se eu tivesse um animal genérico? Aí o comportamento dele também seria genérico.
Vamos ver aqui o resultado. Opa. E tá aí. O primeiro, o animal genérico, fez um barulho genérico. O cachorro fez o barulho específico dele e a galinha o barulho específico dela. Ótimo. E em que isso vai te ajudar? Né? A deixar o seu código mais fácil de manter, né? Um código mais limpo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que você está construindo uma aplicação e em um determinado momento da sua aplicação você precisa receber um animal que você não sabe exatamente qual o animal que é, né? E você precisa executar, você precisa fazer esse animal fazer algum tipo de barulho, né? Então, com o polimorfismo, bastaria você receber o animal, independente do tipo do animal, executar o barulho dele. Vamos ver isso aqui em ação, né? Então, aqui nós temos o barulho, e eu estou passando aqui para esse método o nosso totó, que é um animal. Então, eu posso colocar aqui no nosso parâmetro um tipo mais genérico. A mesma coisa aqui com a galinha. E temos aí o resultado. Agora, e se nós não estivéssemos utilizando o polimorfismo, né? Aí é interessante você procurar, inclusive na internet, sobre como substituir condicionais ou fluxos condicionais por polimorfismo, que é a maneira mais alto nível de se programar. Tá? Então, por exemplo, se você não estivesse utilizando polimorfismo, você precisaria fazer o seguinte: definir aqui o tipo do animal, né? E dependendo do tipo do animal, então se animal fosse igual a cachorro, então você falaria au. Agora, se fosse uma galinha, você faria o barulho cocó. Ótimo. Percebam que o nosso código já ficou um pouquinho mais, aliás, um pouquinho não, bem mais complexo do que esse aqui. Agora imagine se a gente tivesse aqui 100 cachorros, aliás, 100 animais diferentes para poder ser avaliado. Então esse método aqui ia ficar gigantesco. Agora imagine se além de um método barulho, você precisasse fazer mais 30 métodos diferentes, né? Então, e cada um desses 30 métodos você tivesse que avaliar cada tipo de animal para executar uma ação diferente. Então já começou a ficar muito complicado, né? Com o polimorfismo, você só precisa criar uma nova classe, né, que represente aquele animal, né? Então, se eu quisesse utilizar esse outro tipo de barulho aqui, esse aqui é o barulho sem polimorfismo. Então vejam como aumentou a complexidade do nosso código para conseguir o mesmo resultado, né? Ficou muito mais complicado manter isso daqui na medida que o seu código evoluir. Vamos ver um outro exemplo.
Agora, só para consolidar, vamos criar aqui uma classe chamada operação matemática. Que vai ser uma superclasse para duas operações. Uma operação de soma e uma operação de multiplicação. Então, essas duas operações, elas vão ter o comportamento definido na classe operação matemática. E essa classe, ela define que todas as suas subclasses terão um método calcular, que recebe x e y. Então, vamos estender aquela classe, usando aqui o conceito de herança. Agora, a herança, ela simplesmente retorna para você, ela simplesmente te dá acesso àquele comportamento padrão da sua superclasse. E o polimorfismo, ele te dá a oportunidade de modificar o comportamento, né, natural da herança. Então, por exemplo, aqui agora eu quero sobrescrever aquele método. Então, podemos pegar a mesma assinatura, porque quando eu executar o método calcular nessa classe soma, a operação correta deverá ser essa daqui, x mais y. E quando nós executarmos esse mesmo método em multiplicação, o resultado deverá ser x vezes y. Agora vamos fazer o teste. Vou criar aqui agora um método que executa a operação, qualquer que seja ela. Então, calcule. E vai receber aqui uma operação matemática. E os parâmetros x e y. Então, com a operação matemática, ele pode realizar aquele cálculo. Não importa qual é o comportamento específico da operação. Ele não precisa saber. Ele só precisa saber que cada operação tem um método calcular. Agora vamos executar esse método, né? Esse método calcule para cada uma daquelas operações diferentes. Uma é a operação de soma, e eu vou passar aqui os parâmetros 5 e 5. E um outro é a operação de multiplicação, que eu vou passar também os mesmos parâmetros. E o resultado está aí. Executando o mesmo método,
calcule, com os mesmos parâmetros aqui, 5 e 5, nós recebemos resultados diferentes. Porque cada operação tem uma forma diferente, ou seja, ela tem poliformas, por isso o nome de polimorfismo, e se comporta de maneira diferente também. Agora, seguindo aquela mesma linha, né, se você não estivesse utilizando polimorfismo, então sem polimorfismo. Para executar a operação, string O, sem o polimorfismo, você precisaria, de novo, verificar se aquela operação é do tipo soma e, se for, então você mostra o resultado de x mais y. Se não, x vezes y, e assim por diante. Imagine que você tem aqui 30 operações diferentes, e você tenha em vários lugares do seu código a necessidade, né, de executar métodos para cada tipo de operação. Então, a complexidade ia aumentar consideravelmente ali também, né? Então, para evitar esse tipo de implementação, que não é uma boa estratégia, na verdade, essa implementação ela não segue a orientação objeto, tá? É uma implementação estruturada. Para utilizar a implementação de forma correta, pesquise aí na internet, inclusive as palavras-chave aí, como substituir expressões condicionais por polimorfismo. Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula de polimorfismo, onde a gente aprendeu como sobrescrever métodos e dar um comportamento diferente para várias formas da nossa superclasse. Vejo você na próxima aula. Até lá!